E aí, combatente, seja bem-vindo a uma grande revisão de direito administrativo para o teu concurso. Essa revisão é focada exclusivamente no concurso do TJ, mas é forçado falar isso porque a gente vai ver muita coisa de direito administrativo que serve para carreiras policiais, para concursos de guarda civil que venham a ter direito administrativo, para praticamente tudo que seja prova que envolva direito administrativo. Então, tudo que você vai ver aqui vai ser muito útil. Então, serão questões comentadas, tá? E várias explicações aqui para vocês. Rápido, objetivo e direto ao ponto. Vamos embora. Ó, vou compartilhar com vocês agora a primeira questãozinha de direito administrativo, de um tema muito interessante. Vem comigo aqui. Questão do IBFC, o órgão foi a Polícia Penal de Goiás, questão recente aí, 2024. Quando a Constituição, no artigo 37, parágrafo 1º, diz que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Ela está manifestando, está na manifestação de um dos princípios da administração pública. Assinale a alternativa que apresenta esse princípio. Ou seja, a banca trouxe aqui o excerto do parágrafo 1º do artigo 37. Eu vou grifar ele aqui para vocês. Olha que interessante esse excerto. Nesse excerto, a gente vê de cara o termo publicidade, que vai fazer muita gente tender a marcar o termo publicidade, ó, a publicidade dos atos. Então, o que eu recomendo? À medida em que você for se deparando com trechos, com palavras-chave daquele excerto, você vai grifando ali. Isso, isso, isso. E no final você faz um apanhado do que o excerto quer dizer. Olha só. A publicidade de atos. Primeira palavra, publicidade. Né? Olha só. E campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo. Ó, campanhas dos órgãos públicos. Caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores. Por mais que o texto comece com publicidade, olha que interessante. A palavra-chave aqui, principal, ó, é que não deve haver, né, parafraseando o texto, promoção pessoal, né? Olha aí. Não pode ter promoção pessoal de nenhuma forma. Quando a banca fala, ou o trecho fala, da vedação, a proibição de que é defeso, proibido, vedado, a promoção pessoal, ela está falando do quê? De ser imparcial, de não pender para nenhum lado, de ser impessoal. É o princípio da impessoalidade. Olha só que interessante. A banca versa esse trecho aqui. A Constituição versa no artigo 37, parágrafo 1º, sobre o princípio da impessoalidade. Muita gente pode ter tendido a marcar o princípio da publicidade, porque já começa falando da publicidade dos atos, mas não é essa a essência. Beleza? Então, quando a administração vem e fala, consta nomes, símbolos ou imagens que caracterizam a promoção em eventos, ou o detalhe é que é em campanhas dos órgãos públicos. Vamos lá, vem aqui comigo. Vamos supor que na sua cidade tenha um prefeito TikTok. Aquele famoso prefeito que tem a sua conta pessoal no TikTok, né? E fica divulgando, fazendo dancinha, chamando a atenção do público para dizer o que ele fez. Ali, até que tem o entendimento de que
beleza, não tem problema, não fere o princípio da impessoalidade, porque ele está no perfil dele, perfil individual dele. Esse é o entendimento básico. Então, quando, por exemplo, prefeito, tribunário está fazendo pela cidade, isso na publicação das redes dele, beleza. E às vezes até em publicações oficiais ainda dá para perdoar, porque realmente ele não está falando a mentira, ele está fazendo, é o prefeito tal que propôs aquilo ali. Mas tem que deixar claro, né, toda a situação de que vem um conjunto de pessoas da administração, vereadores e tudo mais que está fazendo aquele determinado projeto. Agora, quando tem uma campanha nas escolas da cidade e tudo que se faz é para dizer que o prefeito é bom, que o prefeito fez isso, só o prefeito fez aquilo, valorizando demais o prefeito e às vezes esquecendo até do valor da campanha, aí se fere claramente o princípio da impessoalidade. A gente sabe que no papel é uma coisa, o mundo é uma coisa, né? Na prática, às vezes, tem muita margem, né? Muita coisa fica ali e fica por aquilo mesmo, mesmo tendo ido de encontro ao que está na lei, né? Nos entendimentos doutrinários e na Constituição Federal. Então, temos aí gabarito letra E nessa primeira questão. Bom, e é interessante a gente falar um pouco sobre os princípios. Eu quero deixar claro uma coisa para vocês que já vai ser vista na próxima questão. Vamos lá. A gente tem os princípios explícitos na Constituição Federal de 1988. É o famoso LIMP, né? LIMP. Legalidade, só fazer o que a lei permite. Vou falar em palavras leigas aqui, de primeiro objetivo. Tudo sendo feito dentro da lei. Impessoalidade, que é justamente o tema central dessa questão. Nem vou explicar para vocês, porque a gente já falou nessa questão agora. Vou resumir aqui em ser imparcial, moralidade, ser probo. Probo, o que é ser probo? É não ser improbo, é o contrário de ser improbo. Ser improbo é quando você comete atos, por exemplo, de improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa deixa claro ali diversos atos: prejuízo ao erário, dano aos cofres públicos, ferir os princípios constitucionais e, enfim, está lá no artigo 9º, 10º e 11º da lei de improbidade administrativa. Você ser probo, moralidade, publicidade, ser transparente. Por que existe esse princípio? É simples. Nós pagamos impostos. A administração pública vive do dinheiro dos nossos impostos, que são pagos. Aí o que acontece? Nosso dinheiro está indo para onde? Os que comandam a administração estão fazendo o que com o nosso dinheiro? Por isso que tem o princípio da publicidade. Tudo que gasta o nosso dinheiro de impostos deve ser publicado para que a gente saiba para onde esse dinheiro está indo. Há exceções. Eu vou até anotar aqui para você. Olha só. Salvo perigo comum. O que acontece? Imagine que uma guarda municipal acabou de adquirir novos armamentos, novas munições, está com um projeto que foi aprovado para adquirir novas armas de fogo. E isso está sendo transportado de um estado tal
para aquele município daquela guarda. Apesar disso ter ter vindo do dinheiro público, dos impostos, isso não deve ser publicado, pelo menos imediatamente. Porque, caso isso venha a público, antes dessas armas, dessas munições terem sido devidamente realocadas e estarem em segurança, caso isso venha ao público, bandidos, meliantes podem tentar interceptar o caminho dessa carga de munições e de armas para aquele município, prejudicar a administração no sentido em que o município gastou e teve as armas roubadas antes de chegar, né, no município, e além de que aquilo seria segurança para o município, que vai faltar, tem também a questão de que meliantes ficarão com aquelas armas de fogo. Então, aumenta-se a periculosidade ali por conta desse ato, dessa divulgação. Então, não dá para divulgar tudo, absolutamente tudo. Tem situações em que não dá para divulgar e não dá para ser transparente, mesmo que esteja sendo gasto dinheiro público. Beleza? E nós temos, enfim, nos princípios explícitos na CF, a eficiência. Segundo L. Lopes Meireles, princípio da eficiência, que veio aí na PEC de 1989, salvo engano. Na Constituição, no artigo 37, nasceram esses 4. Esse aqui veio depois, logo depois, na proposta de emenda constitucional. É você fazer o trabalho, fazer mais, gastando menos. É o custo-benefício. A administração nem pode pegar, por exemplo, vai ajeitar uma estrada estadual que está totalmente defasada. A administração nem pode pegar daquelas empresas que entraram ali na concorrência para fazer essa estrada. A administração nem pode simplesmente pegar a mais barata e fazer o serviço de todo jeito, e ela também não pode, eu vou fazer o melhor serviço de todos, mas eu vou escolher a mais cara. Entendeu? Não pode. É o dinheiro público, tem que ser gasto com custo-benefício, com eficiência. Quando você vai comprar, sei lá, um celular, o que é que você pensa? Bom, eu tenho um celular que faz tudo isso que esse faz. Esse é o fodão, é o mais caro. Mas eu tenho essa opção aqui que faz praticamente tudo isso que esse faz, só que por um valor um pouco mais em conta. Então, é essa opção que eu vou escolher. Geralmente você faz assim, né? Pronto. Então, é isso que a administração vai fazer. Ela vai contratar aquela empresa para aquela situação e faça o serviço que é necessário, que não fique um serviço ruim e que seja a mais barata possível das que façam aquele serviço. É o que acontece às vezes em contratação de banca, né? Geralmente, quando tem a licitação por menor preço, aí a banca que ganha para o concurso é a banca que ficou com o menor preço das que conseguem fazer tudo que a administração quer para aquele concurso. Foi o caso da IDECAM no Penal da Paraíba. Primeiro teve o Access, que foi o instituto mais barato, mas caiu na parte da redação, estrutura e tudo mais. Em segundo lugar ficou o SES Gran Rio, mas não estava apto para fazer a redação, pela licitação que tivemos acesso a posteriori. Em terceiro ficou a IDECAM, que estava apta para fazer tudo e foi a terceira mais barata. Aí ficou o IDECAM. Bom, esses são os princípios aí. O LIMPE, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eles são explícitos na Constituição. Pare de achar que é isso aqui, ó. Se a questão falar princípios explícitos, não automaticamente leve em conta o LIMPE. Como assim, Everton? Não entendi. Estou acostumado a ouvir que os princípios explícitos da Constituição é o LIMPE. O que tem de diferente aí? Tá certo. Princípios explícitos na Constituição. Mas se a questão fala princípios explícitos no ordenamento jurídico, aí o buraco é mais embaixo.
vou explicar para vocês agora nessa nossa questãozinha aqui, ó. Lá, você está vendo aí na tela e nós vamos lê-la. A Constituição Federal e o ordenamento jurídico em geral consagram explicitamente alguns princípios orientadores de toda a atividade da administração pública. Assinale a alternativa em que dois princípios citados decorrem implicitamente do ordenamento jurídico. Ele não falou implicitamente da Constituição, preste atenção. Ele falou implicitamente do ordenamento jurídico. Beleza? Tá atento a isso aí, não tá? Vamos lá. Aqui, o buraco é mais embaixo. Essa questão já é de um nível um pouco mais elevado. Quando se fala de princípios implícitos, ó, decorrem implicitamente, qualquer pessoa vai logo correr atrás de quê? Os explícitos é o limp. Então, eu vou procurar as alternativas a alternativa que não tenha nenhum desses aqui, ou tenha só coisas diferentes. Se tiver alguns do limp, a alternativa já não fala dos implícitos, ela fala dos explícitos. Lembrando, o que é algo explícito? Aqui já é semântica mesmo, português. Claro, algo explícito, pronto. Esse lápis está explícito para você aqui, ó. Ele está explícito para você. Aí eu tô com ele aqui, aí eu faço assim. Você está vendo ele explicitamente? Não. Mas implicitamente você sabe que tem um lápis aqui atrás porque eu mexi nele, escondi. Ele decorre de outra situação, decorre do que você tinha visto ele antes. Aí há diversos princípios que estão implícitos na Constituição. Beleza? Então, tudo que não for o limp está escondido, tá? Existe, faz sentido pelos costumes, por outras partes da lei, mas não está direto na Constituição. Porque os 5 princípios da administração pública, de acordo com a Constituição, é o limp. Só que, voltando mais uma vez, a questão fala o quê? Ela quer saber 2 princípios que decorrem implicitamente, ou seja, implícitos que não estão na cara, que estão por trás do entendimento, mas existem, do ordenamento jurídico. Aí o leigo vai direto em quê? Eu sei que é o limp, os explícitos é o limp. Então a alternativa que tiver alguns do limp aqui, eu já vou cortando. Proporcionalidade, lembrando que o P do limp não é proporcionalidade, é publicidade. Razoabilidade. Razoabilidade e proporcionalidade, nenhum desses é do limp, gabarito letra A. Aí eu te convido a fazer análise da letra B. Finalidade e motivação. Motivação, M tem aqui. Esse M não é de motivação, filho, é de moralidade. Esse M é de moralidade, não é de motivação. Oxente, então tem 2 gabaritos, Everton. Porque nenhum desses aí é explícito na Constituição. Vamos para C. Ampla defesa e contraditório. Ixi, Maria. E agora? 3 alternativas, nenhuma delas são do segurança jurídica e interesse público. 4 alternativas, autotutela. Oxe, nada aqui é explícito na Constituição. Essa questão tem um erro. Aí você vai parar e pensar, porra, Everton, essa questão tem um erro claro aí. Não faz sentido. Tá? Aí que tá. Eu vou te mostrar agora um bizu muito interessante para você entender. Essa questão é já de mais alto nível. Ela traz claramente, mais uma vez, para não ficar dúvidas, a exigência de princípios implícitos no ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico, o que é o ordenamento jurídico em palavras leigas? Não é só a Constituição, é as outras leis também. Por exemplo, a lei de processo administrativo, ela pode trazer diversos princípios lá. Por mais que eles não sejam explícitos, por mais que eles não estão na cara da Constituição, eles podem ser explícitos em outra parte do ordenamento jurídico. Ordenamento jurídico, ordenamento do direito, ordenamento das leis do Brasil. Não é só a Constituição, ela é a lei mais alta ali, a lei mor, a lei que o STF guarda, a Constituição Federal. Mas tem outras leis. E as outras leis prevêem seus princípios. Então, eu vou trazer para vocês esse bizu aqui, ó.
Esse bizu será fácil pro Momo. Aí você vai pegar esse bizu e levar em conta que esse será fácil pro Momo, além do limp, tem o será fácil pro Momo, que é um bizu que vai te remeter aos princípios que estão na cara, explícitos, não na Constituição Federal. Os explícitos na Constituição Federal é o limp. CF 88, ó, prevê o limp. Se a questão pede quais dos princípios abaixo estão explícitos na Constituição Federal, beleza, aí você leva em consideração o limp. Mas quando ela fala de ordenamento jurídico, você leva o limp, explícitos e a Lei 9.784. Aí você leva o será fácil pro Momo. Olha só. Segurança jurídica, eficiência, segurança jurídica, ó, eficiência, que é segurança jurídica, que é eficiência, razoabilidade, aí, outra palavra, finalidade, ampla defesa, contraditório, interesse público e legalidade. Note que a legalidade aparece tanto na Lei 9.784 como na Constituição Federal. Beleza? Aí o próximo. Próxima palavra, pro. O pro é o quê? Da proporcionalidade. Moralidade, que também aparece, ó, na Constituição Federal. E a motivação. Acabou saindo aí da tela, eu vou conectar agora para vocês, tá? Tá indo aí, mas agora volta, peraí. Acabei perdendo a conexão rapidinho. E antes da transmissão cair, eu tinha explicado justamente isso. Ó, esse bizu serve para te dizer que na lei, além da Constituição Federal, na Lei 9.784, você tem explícito no ordenamento jurídico, porque está na lei, a segurança jurídica, você tem a eficiência, que também está no LIMP, ó. Você tem a razoabilidade, e ó, aí você tem a finalidade, você tem a ampla defesa, você tem o contraditório, você tem o interesse público, a supremacia ali do interesse público, você tem a legalidade, que também está na Constituição Federal, você tem a proporcionalidade, você tem a moralidade, que também está na Constituição Federal, e a motivação. Muita gente acha que princípio, para ser redundante nisso aqui, mas para ficar claro ao extremo, isso já é uma questão de altíssimo nível. Muita gente acha que princípio implícito é tudo aquilo que não é o LIMP. Errado. Só se a questão disser que quais são os princípios explícitos da Constituição Federal, ou quais são os princípios implícitos que não aparecem na Constituição Federal. Aí beleza. Aí é só o LIMP que é explícito, que aparece na cara, e o resto é implícito. Agora, quando a questão fala de ordenamento jurídico, ela fala de todas as leis. E é o que essa questão fala. Ordenamento jurídico, ela quer saber os implícitos no ordenamento jurídico. E dos princípios implícitos mais famosos, já falando em implícitos, porque muitos de vocês que já estudaram o LIMP acham que só o LIMP que são os princípios explícitos, né? Mas eu acabei de explicar que não. Há dois princípios muito famosos e fortes na administração pública que não estão nem na Constituição Federal e nem em lei nenhuma. Claro, com clareza, eles são meio que um costume mesmo do direito. Um costume do direito administrativo. Uma coisa que já virou regra, mas eles não estão escritos numa lei específica. É justamente o da autotutela e o da continuidade dos serviços públicos. Princípios fundamentais, muito importantes, aplicados quase que diariamente, se não diariamente, na administração, em diversas ocasiões,
Todavia, eles não aparecem nem na Constituição Federal, escritos lá, ipsis literis, literalmente, e nem em nenhuma outra lei, explícitos literalmente como princípios. Esse termo autotutela e continuidade do serviço público pode aparecer em outra lei, mas não como princípio, sabe? Escrito ali de outra forma, em outro contexto. Mas como princípio, esses dois aqui não existem como princípios explícitos, por isso que eles estão implicitamente no ordenamento jurídico. E uma questão dessa, se cai na prova, a maioria das pessoas vai o quê? Errar, 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 pesado mesmo, tá? Então, é isso. Olha só, a gente tem a proporcionalidade, que está no será fácil, pro, como aqui é a proporcionalidade, a razoabilidade está aqui, ó. A finalidade está aqui, ó. A motivação está no momo lá, ó, que é moralidade e motivação, ó. A ampla defesa está aqui, ó, que é ampla defesa e contraditório. Está aqui a letra C. A segurança jurídica é logo o primeiro aqui, ó. E o interesse público também está no será fácil para o momo, lá na Lei 9.784. Beleza? O que é esse princípio da autotutela? Vamos lá, para você entender o princípio da autotutela. Você tem a possibilidade da administração corrigir ali seus próprios atos, ela se autotutelar. Aí você já tem outro princípio, que é o da segurança jurídica, que barra essa autotutela livre. Imagine que você conseguiu passar no concurso, se Deus quiser, assumir o cargo. A administração do nada quer tirar você do cargo ali. Ela não tem esse direito. Ela tem a autotutela dela fazer basicamente o que ela quiser na sua própria administração, só que tem barreiras. Tem o princípio da segurança jurídica, do direito adquirido, que ela não pode ultrapassar. Tá? Mas a autotutela é algo que acontece, que é usado ali pela administração em quase todos os contextos. Aí você tem também a continuidade do serviço público, isso é lógico. Quando se inicia um serviço público, como por exemplo o atendimento em hospital, no hospital da cidade. Aquilo não pode parar, tem que continuar ali sempre, sempre em atendimento. A continuidade do serviço público. E, pasmem, esses dois princípios, autotutela e continuidade do serviço público, não estão explícitos como princípios no ordenamento jurídico. Entendeu? Ou é o LIMP, que são os explícitos na Constituição, ou é o será fácil para o momo, que a gente acabou de ver, que são explícitos na lei de processo administrativo aí. O gabarito, letra E dessa questãozinha. Então vamos lá para a nossa terceira questãozinha de hoje. Acerca do conceito de administração pública, analise as afirmativas a seguir. Você tem 3 excertos aí para analisar. 1, 2 e 3. Primeiro, pode ser classificada em sentido objetivo quanto aos entes que a compõem e subjetivo quanto à função por eles exercida. Vamos lá. Sentido subjetivo e objetivo da administração pública. E vem muita semântica. Vou apagar aqui a parte dos princípios explícitos na CF e vou mostrar para vocês. O que é essa ideia maluca aí de sentido objetivo e subjetivo. Sentido. Primeiro, a questão fala do objetivo. E sentido subjetivo. Quando você enxergar em direito administrativo, falando de sentido objetivo e sentido subjetivo, principalmente no que tange à administração pública, que é o tema da questão, olha essa partezinha da palavra, subjet. 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 Lembre de sujeito. Essa palavra subjetivo, ela pode ser vista de duas formas, semanticamente falando. Subjetivo é algo que
é variável, é meio que parcial, é algo subjetivo. Quando você fala prova objetiva, uma prova objetiva é aquela prova que você vai lá e ou acertou ou errou, filho. Ou é certo ou é errado. Entendeu? É objetivo. O futebol é um esporte objetivo. É meter a bola dentro das três traves, dos três paus ali. Pronto, gol. Objetivo. É isso que quem fizer 1-0 ganhou. 1-1 empate. 2-0 ganhou. Isso é ser objetivo. Subjetivo é, sei lá, não sei se você acompanha o fisiculturismo, concurso de Miss Universo. É subjetivo, não é objetivo. Não tem um critério para dizer, a Miss Universo, para ganhar, ela tem que ter uma distância de 2 centímetros daqui para cá, tem que ter. Não. É o gosto pessoal, subjetivo. É uma das formas do termo subjetivo. A segunda forma do termo subjetivo é sujeito, ligada a quem é, a quem faz. Subjetivo, sujeito, o sujeito. E objetivo, quando não está ligado àquele quesito esportivo que eu falei para vocês, o quesito é isso e pronto, tem que fazer isso, tem uma regra definida. O objetivo é no sentido da missão a ser alcançada, do que tem que ser alcançado, do que tem que ser feito, o que será feito. E o subjetivo é quem faz o que será feito. Quem faz. E isso, em direito administrativo, quando a gente olha essa questãozinha, olha que interessante. Pode ser classificado em sentido objetivo quanto aos entes, a quem faz, aos entes que compõem. E subjetivo quanto à função por eles exercida. O que será feito, a função. Está trocado, né? Objetivo, que é a função. Subjetivo, que são os entes, as pessoas, os sujeitos. Ela inverteu nesse item 1, então ele está falso. Tá? Está falso. Aí o que é que você faz? Vou eliminar as alternativas. Ó. O 1 não é. Ó. Então eu já tiro fora a C e também já tiro fora a letra D. Aí nos resta aí a letra A, B e E. Mas a A também não pode ser porque a está falando que tudo é verdadeiro. Aí só de saber disso, por mais que as outras duas você não faça a mínima ideia do que se trata, você já consegue aumentar a tua chance aí. Ó. Antes você tinha 25% de chance. 20% de chance de acertar chutando, agora você tem 50%. Mais do que duplicou a sua chance, né? Aí vamos ver o item 2. O conceito de administração pública consiste na prestação de serviços públicos realizados de forma direta ou indireta por pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos. Tá bonitinho, tá? Tá bonitinho, tá bonitinho. Aí você olha aqui, ó. Eita, poxa, a banca ainda é campo. Olhe, pega o bizu aqui. Eu errava muita questão de direito quando eu ficava tentando. Se tiver uma besteira, se tiver uma pegadinha aqui, aí eu pensava, se tiver uma pegadinha aqui, todo mundo vai cair. E se realmente tiver e eu não marcar isso como verdadeiro, por mais que pareça muito como verdadeiro, se eu não marcar isso como verdadeiro e realmente não for verdadeiro e tiver uma pegadinha, eu vou ganhar uma questão que quase ninguém vai ganhar. E a galera vai cair nisso. Aí eu ia e marcava, tchum, achando que ia ser o bonzão, que ia me dar bom. Mas na cabeça eu não pensava, né? Por mais. Qual é a chance maior? A chance maior é de estar certo ou estar errado. De estar certo. Então eu vou na chance maior, pô. Entendeu? Aí quando eu comecei a pensar, não, vou fazer o simples e dar certo, aí começou a melhorar bastante, né? Isso aqui tá certo, é isso mesmo. O conceito de administração pública consiste na prestação de serviços realizados de forma direta ou também indireta por pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos. Até porque a gente tem a administração direta e a administração indireta. Né? Ó, é regulada pelo ramo do direito público. A administração pública é isso mesmo, ramo do direito público. Haja vista que seu principal escopo seja proteger e garantir o interesse social. Perfeita definição.
quando falamos de administração pública, sobre qualquer coisa estará sempre o interesse da coletividade. Porque a gente falou lá do princípio da publicidade e que tinham alguns atos que não precisavam ser públicos, não precisavam ser publicados. Aquele exemplo que eu dei da guarda municipal que vai receber um armamento e está em segredo. Porque não precisa, isso não deve ser publicado? Pelo interesse coletivo acima de qualquer coisa, pela segurança da coletividade acima de qualquer coisa. Então, a segurança da coletividade quebra até um princípio em ocasiões específicas. Entendeu? Então é isto. Certinho, interesse social acima de tudo aí, ó. Principal escopo. O escopo é área de atuação. Né? Então nós temos a 2 e a 3 como correto. Só de saber que a 2 estava certa, já eliminava aqui, né? Gabarito letra E desta terceira questãozinha. E agora eu vou dar uma leve pausa para responder os comentários de quem está na live. Bom, e agora vamos para nossa questãozinha que versa sobre bens, né? Aliás, órgãos públicos. Primeira questãozinha. Primeiro excerto. Sobre as características dos órgãos públicos, assinale as afirmativas abaixo. Primeiro excerto fala de que os órgãos públicos não têm patrimônio. E aí? Será que tem ou que não tem patrimônio? Órgãos públicos. O segundo fala, sempre criado por lei, matéria de reserva legal, princípio da legalidade estrita. Terceiro, não possui capacidade processual, à exceção, né, órgãos independentes em defesa de suas prerrogativas e instituições. Não celebra contrato. Quem celebra contrato, em verdade, é a pessoa jurídica que o órgão faz parte. Artigo 37, parágrafo 8º. Vou dar um bizu para vocês. Vamos supor que você não saiba. Quando você vir um excerto que traga não celebra contrato de maneira genérica e depois traz especificando uma exceção, ó, quem celebra contrato em verdade é a pessoa jurídica que o órgão faz parte, e ainda traz o artigo e o parágrafo, muito dificilmente, em qualquer banca que seja, isso aqui vai estar errado. Muito dificilmente isso aqui vai estar errado. Tá? E realmente aqui não está errado, não, tá certo. Então, se você não souber, prefira chutar que tá certo. Aí, tudo tá certo aqui, né? Não tem patrimônio, os órgãos públicos, sempre criado por lei, não possui capacidade processual e há exceção quando o órgão é independente e ele está em defesa das prerrogativas institucionais. Tudo certo aqui. Tudo verdadeiro. É uma boa questão para você revisar, tá? Olha aí. Gabarito letra D. Vê se tem até o comentário aqui, ó. Ó. O patrimônio pertence à pessoa jurídica a qual ele está vinculado, não é diretamente ao órgão em si. Sempre criado por lei, né? Você tem que ter a diferença entre órgão e entidade. A entidade é algo maior do que o órgão, né? A pessoa jurídica é algo maior do que o órgão. A pessoa jurídica pode ter alguns órgãos ali, em palavras leigas, né? Sim, o órgão é sempre criado por lei. Matéria da reserva legal, que é o princípio da legalidade estrita. Não possui capacidade processual, e a exceção é que ele é quando ele for um órgão independente em defesa de prerrogativas da instituição. Tá? Correto. Órgãos públicos não têm personalidade jurídica, logo não possuem capacidade processual. O órgão não tem. Ó, bom falar sobre isso aqui com vocês. A diferença básica entre órgão e entidade, né? Olha só que interessante. Vou colocar até em cima que é teoricamente né, superior. Entidade. Tem personalidade jurídica. É uma pessoa jurídica. Já o tal do órgão, ele não tem a personalidade jurídica própria dele.
Não tem personalidade jurídica própria. Show? Diferença mais básica entre órgão e entidade aí. Então, é isto, né? Tá aí o gabarito dessa questãozinha, letrinha D. Nossa próxima questão fala o seguinte: sobre a administração pública no Brasil, analise as afirmativas abaixo. Mais uma questão bem no estilo do IBFC, ele gosta de fazer esse tipo de traquejo. Traz 3, 4 incisos para você julgar como verdadeiros ou falsos e bater na alternativa que corresponde à realidade ali. A administração direta refere-se aos órgãos que integram diretamente o Poder Executivo, como os ministérios e secretarias estaduais e municipais. A administração indireta é composta por entidades que têm personalidade jurídica própria, como autarquias e empresas estatais. A administração direta refere-se a entidades com personalidade jurídica própria para executar atividades específicas. E as entidades administrativas indiretas não possuem personalidade jurídica própria. Blá, blá, blá. Vamos fazer um conceito breve aqui sobre esse tema de organização da administração pública, administração direta e indireta. Vem comigo aqui. Ó. Imagine que você é o dono de uma empresa grande, muito grande. Você é o chefe da empresa. Você é o CEO da empresa. Só que você encontra problemas. Você está aqui como o CEO, eu vou chamar você de AD. AD. O nome é AD. Aceite. Aí o AD aqui, que é o CEO, chefe da porra toda, tem um mundo de coisas para lidar. Tem isso, 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 isso. E tome coisa para tomar de conta dentro dessa empresa. Aí o AD sabe que sozinho ele não vai dar de conta. E se ele for tentar dar de conta disso tudo sozinho, ele vai mais atrasar. Ele vai colocar energia para cá, para esse bloco A aqui, né? Aí nesse bloco aqui, quando ele for resolver um problema, ele já botou muita energia para cá, ele vai tentar resolver o problema aqui, vai demorar mais. Esse bloco B. Aí nesse bloco C é que vai demorar mesmo. Aí no bloco E, aí vai perdendo as forças. Aí ele sozinho não vai conseguir dar conta de tudo isso. Não é diferente na nossa nação, em termos de administração pública. Olha, essa tal de AD aí, já aproveitei a deixa para deixar, que esse AD é a administração direta. A administração direta consiste basicamente no Poder Executivo mor, ali, que é a União, estados e os municípios. Claro, contando também com o federal, que é um estado à parte, né? Que é onde está Brasília, a capital da República Federativa do Brasil. Aí essa administração direta tem que tomar de conta de cada picuinhazinha dos municípios, dos estados e tudo. Ela não vai conseguir dar de conta disso sozinha. A União, os estados e os municípios, eles têm que criar novas entidades para ajudar nessa tarefa. A prefeitura, ela é o quê? É um órgão do município. Ela é do próprio município. É a casa-chefe do município. O município é a entidade, tem a prefeitura e tal, tudo. E ela acaba fazendo o quê? Pô, vamos criar algumas secretarias, vamos criar algumas coisas ali para dividir os nossos poderes, atribuir a servidores públicos a função de fazer justamente o trabalho difícil também, né? Porque não dá para ficar tudo nas costas de um prefeito. Tem que ter diversos secretários.
O presidente sozinho ele não dá conta de tudo. Ele tem que ter seus ministros e tudo. Então tudo também se esvai na administração dessa forma. Aí a administração direta ela vai delegar, entre aspas ali, né, sua capacidade de ser o chefe, o CEO dessa grande empresa, que é a nação inteira, para entidades, outras entidades com outras pessoas jurídicas, como as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. E também, né, algumas associações. Daí surgem novas PJs, novas pessoas jurídicas. A administração direta cria outras entidades que juntas vão formar o quê? Ó? Essas outras entidades juntas vão formar a administração indireta. É como se essas outras coisas aqui fossem braços do CEO da empresa, da administração direta, para ajudar na execução das atividades administrativas e organizar a nação. Tá? Em resumo, é basicamente isso. Basicamente isso. Voltando agora para a questão, o que é que temos aqui? Agora a gente pode falar melhor sobre isso, né? Essa questão é uma questão muito boa para revisão. A administração direta refere-se aos órgãos que integram diretamente o poder executivo, como os ministérios e secretarias estaduais e municipais. Essa é a administração direta, confere. A administração indireta é composta por entidades que têm suas próprias personalidades jurídicas, como autarquias e empresas estatais, as empresas públicas, certo? Aí a 3 fala, a administração direta refere-se a entidades com personalidade jurídica própria para executar atividades específicas. A administração direta fala sobre a União, estados, municípios. Quando se falar em personalidade jurídica própria para executar atividade específica, elas foram feitas, essas aqui, para executar essas atividades específicas. Foram feitas justamente para você vai fazer isso. Por exemplo, o Banco do Brasil vai fazer isso. O IBAMA vai fazer isso. Específica. É a administração indireta e não direta. Tá? Indireta. Tá errada essa. As entidades de administração indireta não possuem personalidade jurídica própria. Já morreu aqui. Elas possuem sim. Elas não são órgãos, são novas entidades. Errado? Então nos resta aí a letra B, né? 1 e 2 apenas. Tá aí, ó. O gabarito para vocês comentarem. Certo? É isto mesmo. Aí aqui a gente faz uma revisão breve, né? Eu vou trazer até um esquemazinho que eu deixei pronto aqui para vocês, ó, para diferenciar um pouco do que é a autarquia, a fundação pública, a empresa pública e a sociedade de economia mista. Como é que eu faço para lembrar esses órgãos, Everton? Fácil. FASE, mnemônico FASE, é a administração indireta. Mnemônico FASE é o que? É fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Detalhe, quando a banca falar que
Geralmente tem questões que deixam uma lacunazinha aberta. Tal entidade, a entidade, lacuna aberta, é de direito público, capital público. Direito público e capital público, autarquia. Ó. A natureza jurídica da autarquia é ter direito público e capital público. O INSS e o IBAMA são grandes exemplos disso. Fundação pública. Tem a fundação privada e a fundação pública. A fundação pública é quando é de direito público. A fundação privada é quando é de direito privado. E o capital delas é 100% público. Assim como a empresa pública também, 100% público. Ou os Correios e a Caixa Econômica Federal são empresas públicas. Você que vai trabalhar nos Correios, vai trabalhar em empresa pública. E, salvo engano, né, eu não tenho memória fotográfica para lembrar de absolutamente tudo, mas, salvo engano, é por regime seletista, né, nos Correios. Porque é uma empresa pública. Por mais que seja empresa pública, da administração indireta, ela não é como a Guarda Municipal, que é um órgão da administração direta. A Polícia Militar, administração direta. Entendeu? A Polícia Federal, administração direta da União. Aí a Polícia Militar é dos estados, né? É dos municípios, a Guarda Municipal. Entendeu? Por isso que é regida aí pelo regime dos servidores públicos, a carreira de Estado, né? Sociedade de economia mista, ela tem o direito privado. E o capital já está dizendo mista. A economia dela é mista. Beleza? Misturada. Tem uma parte de empresa privada, capital privado e capital público. Mas tem que ter um mínimo percentual do capital público. Petrobras, o Banco do Brasil. Um exemplo. Né? Bom, então vamos lá para essa questãozinha aqui que é muito interessante. Ó. Para o exercício da função administrativa, em busca do interesse coletivo, o Estado se submete ao regime jurídico administrativo, o qual confere peculiaridades à atuação da administração pública. Nesse contexto, assinale as afirmativas abaixo. Analise, né, as afirmativas abaixo. Mais uma questãozinha do IBFC. Ó. Poder hierárquico, poderes, ó, poder hierárquico, poder de polícia, ó, atos administrativos, tipicidade. Interessante. 2 itens que tratam aí de poderes, né? E é isso. Primeiro, o inciso. O poder hierárquico configura um poder de estruturação interna. Até agora está certo. Vamos falar um pouco de poderes? Vamos? De maneira resumida aqui. São os poderes. A gente tem poder hierárquico, poder de polícia, poder disciplinar. Poder hierárquico é o poder que demanda a questão da hierarquia, da estruturação da hierarquia na administração pública. Aí o poder disciplinar nasce desse poder hierárquico, que é o quê? Quando a administração vai punir os seus trabalhadores, por assim dizer, né? Os seus servidores. Né? Ela vai punir por situações que acontecem. O poder disciplinar nasce do hierárquico. Aí você tem o poder de polícia, que é quando a administração vai usar do poder que ela tem para restringir o direito do particular. E assim se segue. Né? Bom, voltando para a questão, vai ficar mais fácil de entender essa questão do poder hierárquico. Então, até agora está certo. O poder hierárquico configura o poder de estruturação interna da atividade pública de uma pessoa jurídica, determinando a relação de hierarquia e subordinação entre os seus órgãos e agentes. Tratam-se de prerrogativas oriundas desse poder, a delegação, que é justamente delegar é o que? Você vai entregar um poder que era seu, mas para outra pessoa fazer algo por você, para te ajudar, te auxiliar. E a avocação, que quando você entrega, você delega um poder, você pode pegar ele de volta para você. Você delegou uma função que era sua, mas você pediu auxílio de alguém. Aí você acaba fazendo o quê? Não quero mais dar a você esse poder, então entregue-me de volta. Beleza? Isso é a avocação, recuperar esse poder. A avocação da sua competência. Tá? Tá certinho esse primeiro item. O segundo fala: são atributos do poder de polícia a discricionariedade compreendida pela privação de liberdade estabelecida em lei
ao administrador para decidir perante caso concreto. A autoexecutoriedade, uma vez que o ato é considerado obrigatório e admite o uso pela administração de atos indiretos para forçar o cumprimento da determinação. E coercibilidade, entendida como o direito do ente estatal e dar cumprimento às suas próprias decisões, sem interferência do Poder Judiciário. Coercibilidade, olha os termos aqui, eu vou grifar para vocês. Primeiro, fala de discricionariedade, autoexecutoriedade, coercibilidade e, por fim, só esses, né? Autoexecutoriedade, é isso aí, esses 3 pontos. Não vou falar sobre essa agora, na hora de ver o comentário a gente vai ver direitinho. Fica mais tranquilo de entender. A 3. São elementos ou requisitos dos atos administrativos, segundo a doutrina majoritária, a forma, a competência, a finalidade, o objetivo e o motivo. Como regra geral, consideram-se vinculados os 2 primeiros e discricionários os 3 últimos. Tá meio estranho, mas eu vou explicar para vocês também no comentário, vai ficar melhor de entender. A quarta, né? A tipicidade consiste em atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder às figuras definidas previamente pela lei como aptas a produzir determinados resultados, de modo que, para cada finalidade que a administração pretende alcançar, existe um ato definido em lei. Essa aqui vai ser fácil de falar agora. Por quê? Quando a gente fala de tipicidade, é algo que a gente já falou, está previsto em lei, está tipificado na lei. A tipicidade é justamente isso que a questão está falando. Consiste em atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder às figuras definidas na lei, como aptas para produzir determinados resultados. Então, essas duas são mais fáceis de explicar. Já sabe que essas duas estão corretas. Vamos ver se a gente já consegue matar gabarito. A 1 e a 4 estão corretas. Tem a letra D e tem a letra A válidas ainda. Mas a letra B, ela desconsidera a 1, mas a 1 está verdadeira. Então a B está errada, que ela está pedindo justamente a correta, né? E a letra C desconsidera a 4, que está certa. Ela está dizendo que a 4 está errada, né? Ela está dizendo que só a 1 e 2 são corretas. Resta só a A e a D. Eu vou para o comentário aqui, porque fica mais tranquilo de explicar. Bom, essa 2, ela traz aqueles 3 termos, discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. A discricionariedade é justamente quando há uma possibilidade discricionária, vinculada a algo obrigatório. Discricionária é algo que a administração pode escolher entre 2 ou 3 opções ali, ou mais, né? Para fazer uma situação. Para punir alguém ou algo desse tipo. A discricionariedade, na questão aqui, ela fala da privação de liberdade. Não tem nada a ver. Discricionariedade não necessariamente é privação de liberdade. Então aí você já encontra um erro. Mas é a margem de liberdade conferida pela lei. Quando a assertiva fala que discricionariedade é privação de liberdade, não quer dizer que vai prender alguém. A questão está justamente querendo dizer o quê? Privação de liberdade, que não tem liberdade para escolher outra coisa, é só aquilo e aquilo. É o contrário, seria caso fosse, por exemplo, um poder vinculado da administração. Beleza? Vinculado, quando você vira o termo vinculado em alguma questão, já sabe que é algo obrigatório de ser feito daquele jeito. Tem na lei já dizendo, é isso que vai acontecer caso alguém cometa tal ato. É isso que a administração tem que fazer. Entendeu? Aí ela forçou bastante a barra aqui até inverter os conceitos. A autoexecutoriedade não é apenas o uso de meios indiretos, e seria a exigibilidade. Aí ela fala aqui, uma vez que o ato é considerado obrigatório e admite o uso pela administração de atos indiretos. Não é só necessariamente isso. Né? É a possibilidade da administração de executar seus atos diretamente. Ela auto-executa seus atos. Ela não precisa de outro meio. Ela não precisa de outro caminho. Senão não seria automático, não seria auto-executoriedade. Executoriedade é executar, é fazer. Não seria auto, né? Não seria automático. Beleza? Então, tá errado também aqui essa parte. A gente já sabe que a 2 está errada, né? Sabendo que a 2 está errada, a gente já mata aqui a questão. O gabarito é D. A não pode ser.
Mas vamos continuar. Coercibilidade é a possibilidade de impor o cumprimento de ato de forma obrigatória. Tá? É algo coercivo, obrigatório, contra a vontade do administrado. Direito do ente estatal de dar cumprimento às suas próprias decisões sem interferência do Poder Judiciário. Ela inverteu a coercibilidade com a autoexecutoriedade. Aqui seria a autoexecutoriedade aqui, ó. Aqui para cá. Ela inverteu nesse item. E o terceiro fala o quê? São elementos ou requisitos dos atos administrativos, segundo a doutrina majoritária, a forma, a competência, finalidade, o objetivo e o motivo. Como regra geral, considera-se vinculados os dois primeiros e discricionários os três últimos. A regra geral é que o motivo e o objeto podem ser discricionários. Ó, vamos revisar rapidinho aqui a questão dos elementos dos atos administrativos. Vou apagar aqui para a gente falar um pouco sobre isso. Esse item 3 aí dessa questão. A gente está dando uma bela de uma navegada em direito administrativo aqui. Falando sobre muita coisa já. Revisando bastante coisa. Olha só. Elementos ou requisitos dos atos administrativos. Tem gente que usa o bizu Cofifomob. Eu gosto desse aqui, ó. Não que eu faça esse tipo de coisa, mas eu acho mais legal para gravar porque é mais engraçado. E o. Isso aí. Aí tem o Cofifomob. Outra forma, né, de gravar. Quem conhece esse mnemônico aí, tá na live agora? Comenta aí que eu quero ver. Ó, o co, esse co aqui, é justamente a ideia da competência, né? Ó. Competência. Aí a gente tem também o motivo. A gente tem a finalidade. Quanto desse atributo? Nenhum. Aqui não tem atributo. Aqui são elementos ou requisitos. Atributos dos atos administrativos é a PAT. Presunção, legitimidade, tipicidade, que a gente falou sobre, inclusive, nesse último inciso quarto da questão. Autoexecutoriedade, PAT e... esqueci o I, deu um brancozinho agora, mas a gente lembra. Quem puder lembrar aí no chat, na hora que eu vi isso na questão, eu lembrava na hora. Aí a gente tem, voltando aqui para os elementos ou requisitos, a gente tem o objeto e a forma. A forma. Aí você vai botar na sua cabeça aqui, 3 desses são vinculados. 3 desses aí são vinculados. Obrigatórios a serem feitos, né? É imperatividade, isso mesmo. Esse aqui quebra o cabo, total. Esse mnemônico aí quebra o cabo. Mas aqui você não esquece, não, pô. Aqui você não esquece, não. É difícil demais de esquecer quando é assim. Ó, esse e esse, ó, o mo aí, ó, são discricionários, a regra. Discricionários.
O resto é vinculado. Os outros aí são vinculados. Aí a questão, vamos voltar lá para ver. Ela fala o quê? Olha só que legal. No item 3, ela fala justamente que considera-se vinculados os dois primeiros. Ela fala que a competência e a finalidade são vinculados. E o objeto, motivo, aliás, a forma, a competência são vinculados. Aí ela fala que a finalidade, o objeto e o motivo que são discricionários. Não, a finalidade também é vinculada. O objeto e o motivo é que são discricionários aí. Aí a gente fica com a letra D. Aí aqui fala da tipicidade, que é um dos atributos. Né? Atributos é a PAT. Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Beleza? A PATzinha são os atributos aí dos atos administrativos. Eu não sei se vai ter uma questão de revogação ou anulação aqui, mas qualquer coisa eu já falo para vocês. Revogação e anulação dos atos administrativos. O que mais cai em questão são os elementos ou requisitos, essas noções aqui, sobre que a gente viu até no inciso 2 e no 4 dessa questão. Os atributos e sobre a questão da revogação e anulação. Quando anula um ato, você anula um ato que tem vícios. Né? Anula o ato que tem vícios. Ele vai retroagir. Retroage, T, S, é X, tunc. Aí você revoga um ato que não tem vício, mas foi por conveniência ou oportunidade. Ex nunc. O N. Se tem vício, é anulação. Vamos lá? Para a nossa próxima questão aí. Observando as características do ato administrativo, analise as afirmativas abaixo e dê valores de verdadeiro ou falso. Primeiro, imperatividade ou coercibilidade. Legal, né? Ver isso aí, porque para o IBFC, imperatividade e coercibilidade são sinônimos, tá? Significa que os atos administrativos são cogentes, obrigando a todos quanto se encontrarem em seu círculo de incidência. Por isso que ele é imperativo. Imperativo vem da palavra imperar, imperador. Manda em tudo e obedeça. É isso mesmo, tá certinho. Tá? É permitido ao judiciário, sempre que julgar conveniente, ou seja, sempre que ele quiser, exercer controle judicial sobre o mérito do ato administrativo. Que conversa é essa? Não é assim não, meu filho. Não é assim não. Ah, mas o STF tal, não sei o quê. Não, mas pelo papel mesmo aqui, não é. Não é. Beleza? Olha aí. É permitido ao judiciário sempre que ele quiser. Agora, sempre que ele quiser, ele vai poder exercer controle judicial sobre o mérito do ato administrativo. Que conversa é essa? Não, 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 não. Errado? Falsa essa. Um dos efeitos da presunção de legitimidade é o da inversão do ônus da prova. Palavras complicadas. Inversão é inverter, trocar. Ônus da prova é quando você tem que provar alguma coisa. Por exemplo, um cotista no concurso. Quando ele pede para concorrer como cota, ele tem que comprovar que ele merece. Ele tem o bônus de ser cotista, mas ele tem o ônus da prova. Ele tem que provar que tem que ser cotista. Né? Ele merece ser cotista. Então, isso é o ônus da prova, por exemplo. Um dos efeitos da presunção de legitimidade é poder inverter esse ônus da prova. Cabendo a quem alegar não ser ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Ou seja, o que seria isso? O que esse inciso está querendo dizer? Fulano está dizendo que a administração está errada naquele ato. Aquele ato que a administração fez está errado. Está errado isso aí. Aí a administração tem o poder
pela presunção da legitimidade de fazer o quê? Ó? Beleza, você está dizendo que é errado, então o ônus da prova é seu. Prova aí, ó, tá invertido. Você quer que eu... Não, agora é você. Inverteu o ônus da prova. Prove que esse ato está errado. É justamente o que diz o item C. Ou o item 3. Um dos efeitos de presunção de legitimidade é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação dessa tal ilegalidade. Esse erro. Certinho. Último, a incongruência entre motivo e ato não contamina o ato, pois o motivo não precisa ser ajustado ao resultado do ato, ou seja, aos fins a que se destina. Já está errado. Você tem um motivo e ele não precisa ser ajustado aos fins a que ele se destina, aquele ato se destina. Tem parada errada aí, meu irmão. O morro está muito tranquilo. Tem parada errada aí, meu irmão. Para respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Embromou foi tudo, tá errado. Gabarito letra D. Tá? Aí tem a explicaçãozinha aqui. Ó, quando o motivo é inadequado, vai ter o vício do motivo, lógico, né? E haverá sim a incongruência, tá? Tem problema aí. Tá? Bom, olha essa questãozinha aqui interessante, questão inédita aí, questão simples, objetiva, direta. Assinale a alternativa correta sobre os direitos dos servidores públicos. A licença para tratamento, aqui já é o tópico de servidores públicos, né? A licença para tratamento da própria saúde é considerada um direito do servidor. Verdade. Já está na cara, né? A licença para tratamento de saúde existe. A B fala, o servidor efetivo só adquire estabilidade após 5 anos. Mentira. Após 3 anos de efetivo serviço. Servidores não têm direito à ampla defesa. Tem sim. Ampla defesa, direito à ampla defesa no PAD, no processo administrativo disciplinar. Licença para capacitação é exclusiva de servidores comissionados, sem vínculo efetivo. Não. Nada disso. Tem até o um comentário aqui, ó. A estabilidade adquirida por 3 anos. Constituição Federal, artigo 41. A licença para tratamento da própria saúde é um direito do servidor estatutário. A ampla defesa é garantia constitucional. E a licença para capacidade é destinada a servidores efetivos, não só para os comissionados. Beleza? Questãozinha? Fácil demais aí, né? E agora, vamos para uma questão de bens públicos. O Código Civil, ou Civil, né, brasileiro, em seu artigo 98, indica que são públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa. Os bens públicos podem ser de uso comum do povo, de uso especial e dominicais. Isso está lá no artigo, salvo engano, 99, não lembro agora de qual, mas está no Código Civil também, nessa parte aí do título de bens, né? Então, sim, são 3 aí. Uso comum do povo, uso especial e dominicais. Tá? Os bens de uso comum são aqueles utilizados pela comunidade, como praças, ruas, estradas e outros. Certinho. A gente já tem 2 alternativas aqui, 2 incisos certos. Aí a gente já vai eliminando, né? Ó, 1 apenas está errado, porque 1 e 2 estão certos. Pode ser a B, 1 e 2 apenas. Pode ser a C. A D não tem como ser e pode ser a E. Vamos para o terceiro. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. O que é esse tal de uso capião? Uso capião. Uso capião. Menino. Quem sabe aí já vai deixando no chat, comentando aí, ó. Uso capião. Você vira esse termo, lembre-se de perca do direito de propriedade por tempo de uso. Uso capião. É uso ou uso? É uso, né? É uso mesmo, uso capião. Uso. Todo mundo tem direito de dar uma gafezinha no português. Lembre-se de uso. Tempo de uso. Quando alguém se apropria de algo da administração pública por muito tempo,
não, ele não tem direito de ficar com aquilo para ele, depois de ficar anos ali. Não. Se é da administração pública, é da administração pública. Ela que decide o que faz com aquilo. Então, esse uso capião não existe em bens da administração pública, tá? Realmente, ele realmente não existe para bens públicos. Não estão sujeitos ao uso capião, certo? Todos os bens públicos são alienáveis, inclusive os dominicais. Falso. Vou explicar com calma aqui para vocês. Então, ficamos com a letra C. Olha o comentáriozinho da questão que é muito interessante. O que é algo inalienável? Algo que é inalienável não pode ser vendido, entregue para outra pessoa. Tá? Os bens de uso comum e especial, por serem afetados, né, a uma finalidade pública, são inalienáveis. Uma praça, uma ambulância de... Uma praça é bem de uso comum do povo. Uma ambulância seria um bem de uso especial, por exemplo. Bem não é só uma casa, né? Não é só bem imóvel. Os bens móveis também entram nessa lista. Então, quando a gente fala de bem de uso comum do povo e bem de uso especial, já era. Eles não podem ser alienados. Só que os dominicais podem ser alienados. Então, desses 3 bens aqui, ó, os dominicais podem ser alienados, mas outros dois não. E o item 4 fala, todos eles são alienáveis. Mentira. Inclusive os dominicais. Na verdade, só os dominicais são alienáveis. Bens de uso comum do povo e bens de uso especial não são alienáveis. Tá? Errado esse último item, o gabarito é a letra C. Show? O Guilherme pergunta, exemplos de bens dominicais. Um terreno baldio, bens que estão ali e não estão tendo uso nenhum. Nem é de uso do povo, né? O povo não está usando aquilo ali, não é de uso comum do povo. E nem é um de uso especial, como um hospital, aliás, uma ambulância. Não, é um terreno baldio, é o clássico exemplo. Ali tá, é direito da administração, aquele bem, mas ele pode ser alienado por conta disso, que ele é inútil, né? Inútil, certo? Bom, e agora vamos para a nossa saideira. Analise a alternativa correta sobre desapropriação após analisar os itens abaixo. A letra A fala: a desapropriação pode se dar por utilidade ou necessidade pública, ou ainda por interesse social. Está correta de cara o gabarito e a letra A. Vamos ver os erros das outras. A desapropriação pode se dar por utilidade ou necessidade pública, mas não por interesse social. Pode sim por interesse social. A desapropriação pode se dar por utilidade ou por interesse social, mas não por necessidade pública. Pode se dar por necessidade pública. A desapropriação pode se dar por necessidade pública ou por interesse social. Já sabe que não tem essa exceção. São esses 3. Necessidade pública, interesse social e utilidade pública. Tá? Bom, a gente tem nosso comentário aí direto da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. Né? E para a nossa próxima aula aí, nossa próxima live vai ser direito constitucional. Bom, eu quero falar um pouco sobre essa questãozinha que é importante aí, né? A gente tem 2 conceitos aí importantes, fala de uso da propriedade particular, né? A gente tem a desapropriação, que é o que está sendo cobrado nesse edital de direito administrativo do TJ, né? E quando a gente fala de desapropriação, a gente fala de algo que aconteceu na Copa do Mundo, por exemplo, quando as pessoas precisavam sair das regiões que elas moravam, né?
para justamente a construção dos estádios acontecerem. Ou lá naqueles desastres que tiveram, Brumadinho, em outras regiões, desastres das grandes barragens, que acabavam pondo em risco a vida de pessoas, né? Aí muitas sofriam dessa desapropriação justamente porque, ó, você tem que sair da sua região, você tem que sair da sua casa porque vai destruir tudo aqui. Ou a gente vai precisar dessa área para construir um estádio, como foi o caso das Olimpíadas ou da Copa do Mundo. Aí deve ser feita uma indenização justa e prévia em dinheiro ou, como a Constituição fala, né? E também pode ser em títulos, tudo mais, ressalvados os outros casos, mas geralmente é em dinheiro. Aí se dá algo proporcional àquilo que a pessoa tem, né? Se a pessoa tem um barraquinho que é avaliado em R$ 20.000, ela vai receber justamente aquele valor. Só que acaba que questão de, às vezes, mão de obra, onde a pessoa vai morar e tudo mais, não sabe. Não sabe onde a pessoa vai morar mais. Aí aquele dinheiro acaba que não é nem o suficiente para a pessoa fazer uma nova vida. E muita gente sofreu bastante quanto a isso aí. A gente já viu vídeos na internet, vídeos tristes, né? Que estavam chorando, sofrendo, porque a prefeitura foi lá e teve que queimar a casa da pessoa, teve que quitar a casa da pessoa. Porque aquela pessoa não tinha direito legal sobre aquele terreno e a administração tinha a intenção de construir algo ali, de fazer algo ali. Aí acaba que a pessoa não pega o direito dela e em algumas situações até sem indenização fica direito sobre nada ali. Então isso seria desapropriação. Aí tem esses três eixos, né? Necessidade, pública, utilidade, pública ou interesse público. Quando ele usa o termo público, é da coletividade. Lembra que eu falei lá no começo da aula que em direito administrativo, quem manda é o bem coletivo. A desculpa é sempre essa: interesse público, interesse público, interesse público. Aí é sempre a mesma coisa, né? Sempre vai ser isso aí. Tá? Então, para direito administrativo, falando de desapropriação, é isso aí. Tá? É isto aí. Para você que está na gravação, está assistindo a aula gravada, vou finalizar por aqui. Ó, a gente já vai para 1h23 de aula gravada. Então, solicito encarecidamente que você deixe o seu gostei nesse vídeo, deixe o like, inscreva-se nesse canal aqui. Muitas aulas desse tipo, desse modelo, vão sair sempre aí para vocês, para ajudar vocês ainda mais. Considere conhecer nosso trabalho, aí na descrição tem os materiais. As aulas são nessa pegada aí para vocês, aulas objetivas, intuitivas, diretas ao ponto, para ajudar vocês ao máximo aí nessa caminhada. Show? Pertenceremos.